Vamos compartilhar um pouquinho da palavra com vocês hoje. Eu vou hoje compartilhar com vocês a palavra. Algo para o qual o Espírito Santo, eu creio, chamou a minha atenção nesses dias, quando eu fui buscar por esta palavra, quando eu fui desafiada a trazer a palavra para hoje. E talvez não tenha algo tão novo naquilo que eu vou compartilhar. Eu sei que aqui nós temos irmãos que têm uma caminhada, uma jornada na fé já de longa data. Mas eu quero orar com vocês para que nesta manhã o Espírito Santo renove a palavra dele na nossa mente e no nosso coração, como está lá em Romanos 12. Amém? Vamos orar antes de começar. Senhor, eu te agradeço por esta oportunidade que temos de estar aqui, com liberdade. A despeito, Senhor, de todas as restrições e protocolos, eu te agradeço porque podemos estar aqui. E eu te agradeço porque a tua palavra é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é real, ela é fiel, ela nos transforma. Pela ação do teu Espírito, a partir da palavra do Senhor. E eu oro, Deus, para que nesta manhã a palavra que venha realmente do Senhor para os nossos corações. Toca os nossos corações, renova, Senhor, a nossa mente pela tua palavra. E nos leva, Senhor, não só individualmente ou como família, mas como igreja, a seguirmos, ó Deus, sendo transformados e experimentando a tua boa, perfeita e agradável vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quem é que já brincou, já montou quebra-cabeça? Eu acho que a maioria, para não dizer 100% das pessoas, já teve contato com o quebra-cabeça. Em casa, quando o Emanuel era menor, tinha um quebra-cabeça menor. Peças grandes, que hoje a Thalita brinca, hoje a Thalita monta. E à medida que o tempo vai passando, o quebra-cabeça vai aumentando, as peças diminuem e o número de peças aumenta, né? Hoje nós estamos em casa com um quebra-cabeça de 250 peças do corpo humano. É o maior número de peças que a gente tem. Mas quando a gente vai para Boituva, na casa dos parentes do Geiel, dos tios do Geiel, lá sempre tem quebra-cabeça. E não são poucas peças. Acho que o último que estava lá, a gente estava tentando montar, fez uma força-tarefa para montar, tinha 2.000 peças. E espalhadas aquelas peças na mesa, você não sabe nem por onde começar, né? Do corpo humano já olha e fala, nossa, por onde vai? E são peças que sozinhas e soltas, elas têm um formato único. Cada peça de um quebra-cabeça tem um formato. E que é perfeito para se encaixar com outra peça. Ela tem um encaixe perfeito. E sozinha, ela não tem valor nenhum. Sozinha, uma peça daquele quebra-cabeça de 2.000 peças que eu falei, ela só representava uma cor. Ela não falava nada. Sozinha ela não tinha significado. Mas à medida que a gente ia montando, e as peças iam se encaixando, uma imagem ia saltando, ia se formando. E quando terminou aquele quebra-cabeça, o da minha casa, 250 peças, ou de 2.000 peças, que maravilha, né? A gente viu uma imagem. Aquelas peças tão pequenininhas, todas juntas, ganharam um significado. Ganharam um valor, passaram uma mensagem, uma imagem. E elas ganharam um significado totalmente novo. Aquela pecinha que só tinha uma cor sozinha, por exemplo, de um céu azul. Né? O azul, você não sabia se era do céu, se era de um barco, se era... Quando ela se juntou às outras peças, ela ganhou um novo significado. Ela não era só uma peça azul.
E eu quero que vocês fiquem com isso por enquanto. E vamos ler juntos Atos 9, 31. Amém? Vamos lá. Atos 9:31 diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Outras versões terminam esse texto falando do consolo do Espírito Santo, ou da coragem proporcionada pelo Espírito Santo. O livro de Atos, ele conta os primeiros anos da igreja, depois que Jesus voltou ao Pai. E aqui ele fala que a igreja teve um tempo de paz, justamente porque Saulo tinha se convertido. Saulo era o maior perseguidor da igreja naquela época. E por isso esse verso fala desse tempo de paz. Esse verso ele é rico porque ele mostra um retrato da igreja naquela época, né? Havia uma ação do Espírito Santo naquele povo, que impulsionou aquele povo, que levou aquele povo a crescer, né? Ou seja, outros também creram em Jesus. Havia temor do Senhor. Quem teme ao Senhor segue a verdade, segue seus mandamentos. Só que nesta manhã eu quero chamar a atenção para a palavra edificação. A Bíblia fala desse termo em outras passagens. A mulher sábia edifica o seu lar. Ele fala que aquele que edifica a sua casa sobre a rocha também tem sabedoria. Atos 20, 32 fala que o Senhor e a sua palavra têm poder para nos edificar e nos dar herança. Paulo fala aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 10, 23, que nem tudo edifica. Apesar de tudo ser lícito ou parecer bom, nem tudo edifica. Então, nós temos que tomar cuidado com as nossas decisões, com aquilo que nós pensamos, falamos, vemos. E Paulo também, em Efésios, a gente vê que se estamos no Senhor, estamos sendo edificados, crescendo para santuário dedicado ao Senhor, habitação de Deus no Espírito Santo. Então, se estamos no Senhor, estamos sendo edificados para nos tornarmos santuário dedicado ao Senhor, habitação de Deus no Espírito. Então, quem estabeleceu isso foi o Senhor. Quem opera em nós pelo Espírito é o Senhor. Pela palavra do Espírito, pela ação do Espírito a partir da palavra. Quem dá o crescimento também, quem nos impulsiona a crescer, tudo que nos impulsiona para crescer vem do Senhor. Mas aqui nesse texto, o que eu quero chamar a atenção é pela maneira como está esse verbo, edificando-se. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo, edificava-se. O texto não fala que a igreja era edificada por Pedro, por João, por Paulo, por Ananias, por Barnabé. A igreja edificava-se a si mesma, sob a condução do Espírito.
Edificar é erguer, é elevar uma construção, em termos físicos. Mas o texto aqui ele não está falando de um prédio, e nem de um templo. Trata-se da vida cristã, trata-se do desenvolvimento da nossa fé, do caráter, do nosso propósito, da nossa missão em Jesus. A igreja edificava-se. Quem é a igreja? Aqui também não tem um nome, não existe hall de membros, não tem uma ata. Então, quem é a igreja? Então, se a gente trouxer para nós hoje, assim como também para eles era aqui, não é um prédio, não é um templo. Somos eu e você. É a congregação, é o corpo de crentes, os membros do corpo de Cristo. Então, isso aqui a gente chama de igreja. Nesse templo, essa construção, vamos à igreja. Na verdade, ela não é a igreja. A igreja está andando todo dia aí fora. Vai para o trabalho, vai para a escola, vai fazer compra. A igreja somos eu e você. Nós estamos sendo edificados, a habitação de Deus no Espírito. E Paulo ele também fala sobre a edificação da igreja, lá em Efésios 4. Esse tem um pouquinho mais de texto, nós vamos ler juntos, tá bom? Vamos lá para Efésios 4. Eu quero ir a partir do verso 11. Efésios 4, a partir do verso 11, diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nos versos anteriores, Paulo, ele está falando da unidade do Espírito na igreja. Então, há uma unidade da igreja, apesar de sermos eu e você, pessoas individuais, diferentes, separadas, a igreja é uma só. É obra de Deus, essa unidade no Espírito. É uma realidade espiritual. Nos versos 4 a 6, você lê que há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Depois Paulo fala que na igreja, que é uma só, que é corpo de Cristo, ele fala que há uma diversidade de dons. Então existe uma unidade e existe uma diversidade. E essa diversidade também é obra de Deus. Ela é concedida pela graça. A gente lê que Deus designa, então, alguns para apóstolos, para profetas, para mestres, para pastores, para evangelistas, com um propósito: aperfeiçoar, preparar, treinar, capacitar
os santos para a obra do ministério, para servir a Deus. E com que objetivo a igreja, eu e você, devemos ser preparados ou aperfeiçoados? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Ele não está falando aqui que existem apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, para aperfeiçoar os santos para o serviço do pastor, para o serviço do mestre, para o serviço do apóstolo, para o serviço do evangelista. É para você mesmo, é para você servir. Quem vai edificar a igreja, então? Pelo que nós lemos no texto. Vai ser o pastor? Vai ser o apóstolo? Vai ser o profeta? Vai ser o mestre? Vai ser o evangelista? Nenhuma das alternativas anteriores. Os santos, a igreja. Olha lá de novo. Deus concedeu, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para servir, para atuar, para a edificação do corpo de Cristo. É de você mesmo. E agora, como é que isso vai acontecer? Paulo também responde. Lá no finalzinho, eu vou ler de novo. Nós somos edificados, nós somos preparados, nós somos, aliás, aperfeiçoados, nós estamos nesse processo de aperfeiçoamento. Para que a gente não vá por aí correndo atrás de qualquer doutrina, para que a gente não seja enganado, para que a gente sirva. E continue seguindo a verdade em amor. E seguindo a verdade em amor, nós vamos crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós vamos crescer em tudo. E tudo é tudo. Então, é na minha individualidade, na sua individualidade e como corpo de Cristo. Na nossa coletividade. Nos nossos dons, nos nossos talentos. Enfim, tudo que nós somos aqui. E somos chamados na nossa missão, no nosso propósito. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós estamos ligados a Cristo, que é o cabeça. E em Cristo, todo o corpo, que é a igreja, você e eu, nós estamos ligados, conectados. Então, nós estamos ligados a Cristo, estamos sob a direção de Cristo, porque Cristo é o cabeça, e nós estamos bem ajustados e consolidados ao cabeça e uns aos outros, porque o corpo não é só um membro e a cabeça. O corpo ele é formado por muitos membros, bem ajustados e consolidados. Ou seja, apropriadamente unidos, compactados, fixados, encaixados. A ideia aqui, inclusive, é uma ideia que é reforçada, né? Ele fala 2 vezes. Se a gente for olhar a palavra que ele usa aqui, ela fala, eu me uno, eu me encaixo, eu me associo. Ela fala de união 2 vezes. É uma ênfase que ele está dando. Então, você chega para Jesus, você conhece a Jesus, você se entrega para Jesus e você é conectado ao corpo de Cristo. Cristo, que é o cabeça. E você tem que se manter encaixado, unido nesse corpo.
Então, eu sou encaixado, eu me uno e eu permaneço unido. Todas as partes ficam ligadas entre si. Todos os membros ficam ligados entre si. Há uma união. Essa conexão é importante, porque sem essa conexão não tem troca, não tem participação, não tem a edificação. Se você não está conectado, não vai levantar, não vai subir, não vai crescer, porque ele fala que nós precisamos estar. É um corpo que está bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. E aí ele vai falar que, segundo a cooperação de cada parte, esse corpo ele efetua o próprio crescimento. Então, primeiro você tem que estar conectado. Bem conectado. Para que haja crescimento, para que haja edificação. Lembra do quebra-cabeça que eu falei no início? Acho que fica mais fácil de pegar a ideia. Cada peça tem uma forma, lembra? Um encaixe. E conectadas umas às outras, elas cooperam entre si e revelam o resultado final. O todo, o significado do que elas representam. Então, o corpo bem ajustado, consolidado, unido, encaixado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo na medida em que cada parte coopera, realiza sua função. Na medida em que cada parte, da sua maneira particular, auxilia os outros de tal modo que todo o corpo esteja saudável, seja saudável e cresça em amor. Então, eu preciso de você para crescer. E você precisa de cada parte do corpo para crescer, para amadurecer, para caminhar em direção à estatura de Cristo, para manifestar a glória de Deus, para ser um representante de Cristo aqui na terra, as suas mãos, os seus pés, os seus olhos, seu braço, em todo tempo. Fala aí para quem está do teu lado, porque hoje a gente pode falar, né? Eu preciso de você, e você precisa de mim. Então, eu vou recapitular aqui, para a gente seguir adiante. Há um corpo. Então, se você entregou sua vida a Cristo, se você tem seguido a Cristo, se você está conhecendo a Cristo, você faz parte desse corpo. Você é um membro que está ligado ao corpo e à cabeça, que é Cristo. Então, você faz parte de um todo. 1 Coríntios 12 fala disso também. Cristo é o cabeça desse corpo. Há uma unidade do Espírito, que é a obra de Deus, é uma realidade espiritual. Há uma unidade. E o corpo de crentes em Jesus, os membros do corpo de Cristo, você, eu, são a igreja. Não é um prédio. Não é um lugar físico. E Deus estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pastores. Para quê? Para trazer a visão de Deus à igreja, para cuidar, para ensinar, com o propósito de aperfeiçoar você e eu. Para desempenhar o serviço. E para que a igreja seja edificada, cresça, edifique-se a si mesma. Aperfeiçoar é adaptar, é preparar, é treinar, é tornar completamente qualificado. E também é uma palavra usada para fixar osso. Então, não nascemos prontos, não estamos aqui, quando conhecemos Jesus, não nascemos de novo e já somos maduros. Mas nós vamos aos pouquinhos, conhecendo Jesus, conhecendo a palavra, desenvolvendo a fé, as virtudes do Espírito. E nessa caminhada, nós estamos sob cuidado de uma liderança que Deus estabeleceu, para justamente nos preparar, nos ajudar nesse desenvolvimento. Então, a primeira coisa que eu queria destacar aqui para vocês é:
Caminhe debaixo do cuidado da liderança que Deus estabeleceu. De onde você está. Ela trabalha para fixar você. Ajudar você a ficar ali, ó. E ela trabalha para te ajudar a se desenvolver. Desenvolver a sua vida cristã. Ela traz a visão de Deus para a igreja. Mas não fica só nisso, porque às vezes a gente para nisso, né? Às vezes a gente para na ministração do pastor e acabou. Ou a gente olha para a figura do pastor ou dos outros que Deus designa, o mestre, evangelista, e para ali. É o pastor que está fazendo a obra. Dele depende a obra da igreja. Ou chama o pastor. E o que a gente vê aqui nesse texto, não. Deus, sim, chamou, tem homens preparados, homens chamados por Deus para desenvolver um chamado realmente ministerial, mas eles são chamados para te impulsionar. Para que você também atue junto. Junto. É um processo de crescimento e aprendizado. Então, permita que Deus use essas vidas para te abençoar, a fim de que você seja um cooperador da edificação do corpo todo. Pode falar assim: eis-me aqui, Senhor. Estou debaixo desse processo de aperfeiçoamento. Eu quero continuar caminhando nesse processo de aperfeiçoamento. Seja você um novo convertido, seja você alguém que já está numa jornada bem avançada na fé. Há sempre o que aprender. Aqui nós não vamos terminar nossa jornada de crescimento, de amadurecimento. Amém? Então, permita-se ser aperfeiçoado. Diga sim. E eis-me aqui para a edificação do corpo de Cristo. Amém? E você foi ligado ao corpo. Esse é outro fato. Você foi ligado ao corpo por meio de Cristo. Você foi chamado para participar da vida do corpo. Nós estamos ligados, encaixados, unidos. Então, meu irmão, não ande desconexo. Não ande desligado. Não ande afastado. Lembra do quebra-cabeça? Uma peça solta, desconexa, não vive o seu propósito. Então, para viver o nosso propósito, o meu propósito, o seu propósito e a vida de Cristo em Cristo, é preciso estar encaixado, conectado, unido ao corpo. Fala comigo assim: uma peça unida, ligada, conectada, vive seu propósito e reflete a imagem para a qual foi criada. Então, nós refletimos a imagem de Cristo, nós vamos crescer e refletir a imagem de Cristo. Você é uma dessas pecinhas aí, eu também. Uma outra coisa interessante, quando a gente fala de estar ligado no corpo, se você foi chamado a estar ali conectado, você não foi chamado para ficar parado. Porque pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, o corpo edifica-se. Então, há uma participação, há uma cooperação, há movimento, há vida. Então, se sozinho você não faz nada, ok. Junto, vão participar. Você é chamado a participar. Sabe o que as juntas fazem no nosso corpo? Elas conectam, mas elas permitem mobilidade. Se não houvesse articulação juntas,
A gente seria um boneco duro. Então, as juntas, elas permitem mobilidade, a ação, elas permitem a ação do corpo. Então, se você está no corpo e você fala, eu já estou ligado, eu estou conectado, ok? Deus também está te chamando para, vamos participar, esse corpo é vivo. Não basta estar conectado, por exemplo, só online, na sua casa, quietinho. Há uma vida que pulsa no corpo. E você está sendo chamado a participar. Porque se você ficar ali paradinho, você é um membro que está engessado. O corpo, ele se move e cresce segundo a ação de cada parte. Há uma ação de cada parte que está ligada uma à outra. Então, cooperar com a sua parte é com a sua parte, não é com a do seu irmão. Você tem participação, seu irmão também. Então, não olha para o seu irmão e fala, ai, ele tem que fazer. Ele tem que participar. Ele tem que orar. Ele que tem que ler a Bíblia. Ou ele que vai lá se voluntariar para algum serviço na igreja. Ele que vai participar ali do grupo de comunhão. Ele que fala de Jesus. Você também foi chamado para participar. Para cooperar segundo a sua parte. Você é único, você é individual. Você tem dons e talentos que o seu irmão não tem. Você pode ser introvertido, você pode ser reservado, você pode ser tímido, você pode ser extrovertido, você pode ser mais fechado. Mas você tem a contribuir. Você pode pensar assim, o que eu vou fazer para contribuir para a edificação do corpo de Cristo? Para contribuir para o meu crescimento e para o crescimento do meu irmão? Primeiro, você não está sozinho. Você não está caminhando sozinho. Teu irmão está na mesma jornada que você. Então, você vai usar os dons que Deus te deu. E o seu irmão também vai usar os dele. Você tem um testemunho, uma caminhada de fé, que é sua. Não é a do seu irmão. E é o seu testemunho que também vai impactar e alcançar a vida de outras pessoas. Não é o do seu irmão. Você tem um testemunho. Se você está aqui, você tem um testemunho em Jesus. Amém? E você e eu, nós não estamos sozinhos. À medida que nós nos colocamos também debaixo do processo de aperfeiçoamento, a gente cresce junto. Você e eu, com um coração para o reino, voltado para o reino, como a Lígia falou na semana passada, que busca o reino e que tem prontidão para servir, nós vamos juntos. Então, você não está sozinho. Você faz parte do mesmo corpo, ligado a Cristo, unido na mesma fé, no mesmo sangue de Jesus. Então, não vai falar, Você não está sozinho. Olha quanta coisa você tem. Você foi chamado por Deus, você tem um testemunho, você tem a mesma fé, você está ligado ao corpo, você tem dons e talentos. Não despreze a obra que Deus fez na tua vida quando te chamou em Cristo Jesus. Não despreze aquilo que você tem, que Deus já te deu, na sua individualidade. E que vai cooperar para a edificação do corpo. Não despreze a sua oração. Quem ora, fala ao Pai, por exemplo. E você vai falar, eu não sei orar. Então vamos aprender juntos? Vamos crescer em oração? Você tem um testemunho. Você pode compartilhar desse testemunho à sua maneira. E junto com o seu irmão, a gente vai aprendendo a fazer isso. Não é sozinho. Então, diga, eis-me aqui para edificação, para a sua e para a do seu irmão. A obra do ministério, ela não é
O servir ao Senhor, o edificar-se, ele não é exclusividade do pastor, do evangelista, do mestre, do profeta. Ou de uma liderança. A liderança tem um papel específico, mas você, como membro do corpo de Cristo, é chamado para cooperar segundo a sua parte. E aí vai acontecer a edificação, a sua e a do todo. Então você cresce no Senhor e o seu irmão também. Caminhando junto, o corpo vai se mover em Cristo e por Cristo. Você cresce na fé, na unidade, no caráter, no amor. E o corpo de Cristo vai crescer em alcance de vidas. Em número, mais membros sendo conectados ao corpo. Nesse mês a gente completou 1 ano que os grupos de comunhão começaram. E eu vejo, de uma maneira bem especial, esse tempo que o Senhor tem nos permitido caminhar. E não se encerra aqui. Muito pelo contrário, eu creio no Senhor que nós vamos avançar muito mais. Mas eu vejo como um lugar onde o corpo tem participação. Onde a igreja vai ali fazer a sua cooperação. Onde cada um pode cooperar com a sua justa parte. Sabe por quê? Porque é onde você encontra o teu irmão. É onde você tem um pouquinho mais de tempo a conversar. Onde você pode orar. E você vai ver Deus agindo. É um lugar de aprendizado e de crescimento, porque quando o meu irmão fala sobre algo da palavra, eu também aprendo com ele. Não substitui o papel da liderança, que nos guia, que nos orienta, que cuida, mas é onde você também pode ter participação. É onde a gente consegue ver que a gente está, conectado. Que eu não estou sozinha. E a alegria do meu irmão é a minha alegria. O choro do meu irmão é o meu choro. A oração do meu irmão também é a minha oração. Onde eu posso aprender a suportar as cargas dos outros. Onde eu posso aprender a amar. Onde eu posso aprender a perdoar. Onde eu posso fortalecer vínculos. Eu sei que o que nós temos vivido no nosso grupo de comunhão, vocês também têm vivido, os outros grupos têm vivido. O Jael fala dos testemunhos do nosso grupo, mas eu sei que também há testemunhos nos outros grupos de comunhão. E eu quero deixar isso claro. Né? A gente tem a oportunidade aqui de falar, mas eu sei que Deus tem trabalhado e abençoado cada grupo de comunhão aqui. Eu sei que Jael já compartilhou alguns de alguns testemunhos que a gente tem vivido. Mas ali a gente tem aprendido que nós não estamos sozinhos e nem caminhamos sozinhos. Foi uma alegria receber pessoas novas no grupo. Foi uma alegria ouvir testemunhos de cura, ouvir testemunhos de portas abertas. E é onde também a gente vê o amor de Deus fluindo. É onde a gente vê que que o amor de Deus ele se torna palpável, sabe? A gente vê um amor de família. Então, não fique desconexo. Eu sei que a maioria de nós já estamos participando dos grupos de comunhão. E a minha palavra nesta manhã é um incentivo para que vocês continuem nessa jornada. E para aqueles que, às vezes, fazem assim, sei,
ou para aqueles que ainda não entraram. Vem. Não fique desconexo do corpo e da obra que Deus tem feito no corpo. Você pode estar ligado ao Senhor, você pode estar em Jesus, você pode amar Jesus, crer em Jesus, orar na sua casa. Distante do corpo, você perde força. Distante do corpo, você perde no seu amadurecimento, no crescimento e na vida que Deus tem para você. Você perde o que o Senhor tem na unidade do corpo. E você perde também em aprender a usar o seu dom e o seu talento. A ser você um cooperador com aquilo que você é, com aquilo que você tem. Então, não caminhe sozinho. No corpo, Deus dá crescimento. No corpo, caminhando junto, tem restauração. No corpo, caminhando junto, a gente tem cuidado uns dos outros. Como lá Paulo fala em 1 Coríntios 12, a gente tem a oportunidade de cuidar uns dos outros. De maneira que se um sofre, todos sofrem, um se alegra, outro se alegra. É no corpo que a gente aprende a andar junto mesmo. Ninguém vai nascer sabendo. A gente aprende a amar, a perdoar. E ninguém aqui é perfeito. Eu queria deixar essa observação. Ninguém aqui é perfeito. Se você está esperando também um momento perfeito para se conectar, saiba que esse momento não existe. É agora, é hoje. É como você está. Se você está esperando um momento perfeito porque há situações, porque há pessoas que no passado te machucaram, eu vou dizer, é no corpo que você tem restauração. Não é fora do corpo. Não é desconexo do corpo e da vida do corpo. Amém? A obra é do Senhor, é do Espírito Santo. Mas Ele tem algo que Ele espera de nós. Então, não limite a ação do Senhor na tua vida. Não limite o seu crescimento e o seu amadurecimento. Atenda ao Senhor, ao chamado dEle de participar, de estar ali, conectado e de manter essa conexão. Porque não é só estar ligado, você tem que manter essa conexão. Cultivar essa conexão e cooperar segundo a tua parte. Você percebeu que a tua parte não é fora do corpo, não é desconexa? A tua parte é junto. Ande junto, conectado. E o corpo edifica-se a si mesmo. E cresce no amor do Senhor, cresce em amor. E lembra daquela igreja lá, do texto de Atos 9:31? A igreja não estava sozinha, a obra é do Senhor. A igreja edificava-se a si mesma. E o que o Senhor fazia? Acrescentava. É o Senhor quem vai acrescentar, mas a nós temos que fazer a nossa parte. Eles nos chamam para uma parte, de andar conectados. Amém? Eu louvo a Deus porque nós tivemos um ano abençoado, a despeito de todas as situações que nós temos enfrentado e enfrentamos nesse último ano. E eu louvo a Deus por tudo que Ele ainda vai fazer. Amém? Fica com esta palavra. Eu espero que realmente isso tenha renovado a tua mente. E fica com esse estímulo. Não é só mais... A igreja não é só mais um lugar para você estar, a igreja é você. O grupo de comunhão não é só mais uma reunião. É um lugar de crescimento, é um lugar de aprendizado, é um lugar de ser igreja. E de cooperar na edificação do corpo, a sua e a do seu irmão. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, eu te louvo porque tua obra ela é real, ela é eterna.
ela é suficiente. O Senhor fez tudo tão perfeitamente, o Senhor foi obediente. E se não fosse o Senhor e teu sacrifício naquela cruz, hoje não poderíamos estar aqui. Deus, eu te louvo por ter entregue o seu Filho e por nos congregar, nos chamar para caminharmos juntos, tendo Cristo como cabeça, sendo membro uns dos outros. Te louvo porque o Senhor designou neste lugar, ao longo dos anos, homens, mulheres que serviram ao Senhor para trazer a visão do teu reino, para trazer, Senhor, cuidado, pastoreio e ensino, para trazer profecias, para cuidar da tua igreja. Homens e mulheres que até aqui abriram um caminho. E por isso nós podemos hoje estar aqui. E eu te louvo, Senhor, porque eu sei que também neste lugar há um corpo que ao longo do tempo tem edificado a si mesmo. Eu te louvo porque neste lugar há um corpo que continua edificando-se a si mesmo. Seguindo, Senhor, a verdade em amor, tendo Cristo realmente como cabeça, estando bem ajustado e consolidado, ligado ao cabeça e ajustado, bem consolidado. E eu te louvo, Senhor, porque esta obra é tua, não é de homens. Mas nós dizemos aqui, Senhor, eis-nos aqui, nós queremos continuar bem ajustados, consolidados. Queremos continuar encaixados, queremos continuar ligados a Cristo cabeça e uns aos outros como membros do mesmo corpo. Queremos manter a unidade. Queremos manter, Senhor, essa unidade do Espírito no vínculo da paz. E queremos crescer, Senhor. Queremos, ó Deus, realmente continuar sendo tratados e cuidados pelo Senhor, aperfeiçoados, para que cheguemos, ó Deus, a realmente a estatura de Cristo. E para que, ó Deus, neste tempo, outras vidas também sejam alcançadas. Sabemos, ó Deus, que essa edificação não é simplesmente para nós, mas é para alcançar outros. Por isso eu oro, Senhor, renova sobre nós, em nossa mente, no nosso coração, a Tua palavra. O ânimo, Senhor, a vontade, a disposição de caminharmos juntos, de crescermos juntos, de alcançarmos outras vidas juntos, de olharmos, ó Deus, uns para os outros, sem, ó Deus, barreiras, mas sabendo que estamos juntos crescendo no Senhor. Sabendo, ó Deus, eu oro para que as barreiras, ó Deus, no que diz respeito, ó Senhor, a cooperação, a servir ao Senhor, a estar juntos, ó Deus, caiam por terra, não hajam barreiras, não hajam dificuldades. Mas eu oro, ó Deus, para que o Teu Santo Espírito guie os corações, as mentes, para que possam ver a si mesmos como o Senhor as vê, com os dons e talentos que o Senhor já lhes deu. Sabendo, ó Deus, que não é necessário exatamente um chamado específico para participar do corpo, ou para servir uns aos outros. Basta dizer, eis-me aqui. Basta caminhar junto para aprender a palavra, para orar uns pelos outros, para se importar uns com os outros, trilhando, Senhor, o caminho do amor. Porque sem amor, Senhor, realmente tudo é vazio, não tem significado, não tem sentido, não tem resultado. Eu oro no nome de Jesus. Eu te louvo, Senhor, por este um ano e por o tempo que pudemos vivenciar até aqui. Crescendo, Senhor, nessa conexão, crescendo no aprendizado, fortalecendo vínculos e laços. Mas eu oro, Senhor, pelo que tem pela frente, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o Senhor tem o melhor para nós neste lugar. Aleluia. E para cada vida e cada família. Continua, Senhor, a guiar-nos. Impulsiona-nos pelo Teu Espírito, para que caminhemos na coragem, na força do Teu Espírito. E o Senhor faça em nós, e através de nós, ó Deus, o Teu querer e a Tua vontade. Eu oro, Deus, para que realmente não limitemos a ação do Teu Espírito, mas tenhamos corações prontos para atender ao Teu chamado. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos ficar em pé, invocar o Espírito de Deus. Espírito